E aí pessoal, tudo bem? Retornamos, tá? Olha, hoje seria dia da nossa Física B, tá bom? Só como eu falei para vocês, a nossa Física B ela vai trabalhar muito com física moderna, tá? Leis da relatividade, física quântica, tá? Então nós vamos fazer uma revisão, daqui a algumas 2 semanas a gente faz uma breve revisão sobre relatividade, tá certo? E física quântica. Nossa grande prioridade agora é trabalhar com a nossa física A, que é a parte de elétrica, né? Nossa parte elétrica ela é muito importante, ela é um conteúdo que cai muito no nosso exame nacional, tá bom? Principalmente do que se fala de geradores e receptores, tá certo? Então vamos dar continuidade. Hoje a nossa física A, tá certo? Semana que vem também teremos física A, até a gente conseguir chegar num ponto agradável ou conseguir inclusive encerrar o nosso material, tá bom? Para que a gente possa começar as nossas revisões, começar o nosso material Faraday, ok? Bom, hoje nosso conteúdo ele fala sobre receptores, tá? Bipolo reversível. O que é um bipolo reversível? Na verdade, ele é um elemento, tá bom? Que ele tem 2 polos, um positivo e um negativo, assim como o gerador, só que ele é reversível. Como assim, professor, ele é reversível? Ele consegue transformar energia elétrica em outra energia. Ele faz o contrário do gerador. O gerador transforma uma energia qualquer em eletricidade, energia elétrica. O que o receptor faz? Ao contrário, ele faz um processo reversível. Ele transforma a elétrica em outra energia. Bom? Por exemplo, um ventilador de teto, ele é o que? Um receptor. Ele transforma energia elétrica em mecânica. Bom? Por exemplo, um televisor, tá? Ele transforma energia elétrica em energia luminosa, energia térmica, tá? Então, você pode perceber que são receptores. Então, nós chamamos de bipolo reversível justamente por isso, porque ele faz totalmente o inverso de um gerador, tá? Bom, quando você for entender a configuração de um receptor, você vai perceber que existem algumas semelhanças com geradores, principalmente na notação. Bom, parece muito, só que não é. Se você olhar para a figura, para a representação que nós temos aqui, você pode perceber que qual é a característica principal daqui? Ah, professor, a característica principal é porque ele tem um elemento chamado de força contra-eletromotriz. Contra. Nós temos esse Czinho aqui, ó. Esse contra aqui significa que ele está consumindo, tá bom? Ele é uma força que está consumindo a energia, tá, de outra força, tá bom? Então, ele é uma força contra-eletromotriz, tá bom? A principal característica de um receptor, qual é? A corrente, ela pula do polo positivo para o negativo. Ela bate primeiro no polo positivo, depois ela vai para o negativo, ou melhor, ela dá um salto do positivo para o negativo, tá bom? E nós temos a resistência interna do receptor, que é o Rzinho, o R'. Aqui é o E', que é a força contra-eletromotriz, tá? Já vou explicar como é que ela funciona. E o R', que é a resistência interna do receptor, bom? Ou melhor, esse receptor também ele tem perda de energia. Ele não consegue utilizar tudo o que ele recebe do gerador. Bom, uma parte ele perde, certo? Professor, para que nós tivéssemos um receptor ideal, o que acontece? Um receptor ideal, o nosso R' seria igual a 0, tá? Se o R' for igual a 0, ele é conhecido como ideal, tá? Assim como o gerador, tá bom? A resistência interna é justamente ela a vilã da perda dessa energia, tá bom? Ou melhor, o rendimento desse gerador aqui seria 100%. Se o R' fosse o quê? 0. Se a resistência interna fosse 0, ou melhor, se ele não perdesse energia, ok? Então, essa é a principal característica de um receptor. Ou melhor, a corrente, você pode perceber que a setinha que representa a corrente elétrica, ela bate primeiro no polo positivo, viu? Professor, se fosse um gerador,
Se fosse um gerador, seria o contrário. Por exemplo, se fosse um gerador, olha como é que seria o desenho. Isso aqui é um gerador. Gerador, receptor, tá certo? Receptor, a corrente bate aqui no polo positivo, tá? Gerador, a corrente bate primeiro no polo negativo, ela pula do negativo para o positivo, ok? Bom, eu vou apagar aqui, porque eu não vou confundir vocês lá na frente, tá bom? Então essa é a diferença entre o nosso gerador e o nosso receptor, ok? Se você der uma olhadinha nos gráficos, também é muito importante. Os gráficos que representam um receptor, olha como é interessante. O gráfico sobe, o gráfico é crescente. E ele começa com quem? Com a força contra-eletromotriz. Esse aqui é o valor da força contra-eletromotriz. Professor, se chegar aqui no ponto máximo, cara, quem é o ponto máximo aqui? É a DDP. Ele começa com a força contra-eletromotriz, termina com quem? Com a DDP. A DDP é o ponto máximo, tá? É a força máxima que ela consome, é a tensão máxima, tá bom? Então essa força contra-eletromotriz é a tensão mínima, tá certo? E a corrente, ela sempre vai ser uma corrente máxima, porque ela é comum. A mesma corrente que passa pelo gerador é a corrente que passa pelo receptor, tá certo? Então a corrente sempre ela vai ser um elemento positivo, crescente, tá bom? Olha, fazendo uma comparação. O gerador, olha o gráfico dele, tá? Ele começa com a força eletromotriz, ela termina com quem? Ele termina com a DDP. Então a DDP aqui é menor, já que a DDP ela é maior. Professor, por quê? Qual é a explicação? Nós temos um sistema de hierarquia, tá? Nessa parte gerador-receptor. Quem manda é o gerador, quem obedece é o receptor. Por exemplo, no sistema, quem gera toda a energia é a chamada força eletromotriz. É ela. Energia máxima é dela. Ela gera quem? Ela vai gerar a nossa DDP. Aí, essa DDP que ela gera, ela vai jogar onde? Ela vai jogar no receptor. Então, a DDP, ela gera a força contra-eletromotriz. Olha o nosso sistema de hierarquia aqui, olha. Tá? A maior é a força eletromotriz, aí vem a DDP, depois vem a força contra-eletromotriz. Isso aqui é um sistema decrescente, da maior para menor, tá bom? Outra possibilidade também de você entender o gráfico. Por que o gráfico é crescente do receptor? Porque o receptor ele consome energia, tá? Ele é um consumidor, tá bom? O gerador ele perde energia, ele fornece, tá bom? Professor, e o gráfico, esse gráfico aqui, quem é ele? Ele é um chamado de, eu não vou chamar de receptor. Sabe quem é que é esse cara aqui? Ele é um resistor. Resistores, tá? Como assim, professor? Resistores, o gráfico, ele sai do eixo, do ponto zero da origem. Ele é crescente porque o resistor, ele é um receptor, tá? Gerador, resistor, receptor. Poxa, professor, parece muito? Parece. Só que o resistor, ele também é o resistor, ele sendo um receptor, só que a DDP e a corrente começam da origem, certo? Então, isso aqui é uma característica de um resistor. Por exemplo, isso aqui já não é... Eu tenho certeza que esse gráfico aqui não é de um resistor. Se fosse um resistor, o gráfico sairia aqui, olha, da origem. A nossa força contra-eletromotriz seria zero, tá certo? Aqui não. Bom, você pode observar que ele já sai do eixo zero, tá bom? Então, essa é a diferença. Receptor,
Receptor, gerador, resistor, ok? Aí vem as nossas equações. As equações são muito importantes. Por que, professor, elas são importantes? Para que você entenda como é que eu gero essa equação geral. Essa aqui é a equação geral do receptor. Cara, parece muito com gerador. Parece, não é? A única diferença está no sinal positivo. Se fosse um gerador, aqui seria o quê? Negativo. Outra, aqui, olha, esse E' é a força contra a eletromotriz, tá certo? Então, aqui, a DDP, para se gerar, ela tem que somar força contra a eletromotriz pelo produto entre a resistência interna e a corrente que passa pelo receptor, tá bom? Nós temos aqui as potências. A potência útil, quem é a potência? Aliás, quem é a potência total? Essa aqui é a útil, é a potência útil do gerador que se transforma em potência total no receptor. Olha que interessante. A potência útil do gerador. Por que tem que ser a útil, professor? Porque é a energia justamente que o gerador dá para o receptor. O que o receptor pensa? Ele diz, poxa, ele está me dando tudo, olha. A energia que o gerador está me entregando tudo. Então, para o receptor, isso aqui eu chamo de potência total. É a DDP multiplicado pela corrente. Entenderam como é que funciona? Espero que sim. Potência útil. Quem é a útil? É o que realmente o receptor consome. Professor, mas não é a mesma coisa? Não. Nem todo receptor é ideal, tá certo? Bom, e a potência dissipada, que é a resistência interna multiplicado pela corrente ao quadrado. Se você fizer a junção dessas três equações, você vai gerar quem? A nossa equação geral. Só que essa equação geral ela é a equação geral do receptor. Aqui no meio é uma somatória. Esse Ezinho aqui não é a força eletromotriz. Ela é quem? É a força contra a eletromotriz. Certo? Não confundam, ok? E nós temos a fórmula do rendimento. O rendimento de um receptor é a divisão entre a força contra a eletromotriz e a sua DDP. Tá? Olha como é simples. Eu volto no próximo quadro já para a gente resolver algumas questões, tá certo? Um forte abraço e até mais. Bom, pessoal, voltamos, tá? Bom, voltamos aqui com a segunda questão da nossa apostila da página 163, tá certo? Essa questão aqui ela vai nos dar uma ideia de como vai funcionar os geradores conectados a um receptor, tá bom? Vamos fazer uma leitura da questão? Vamos lá, vou pegar a questão aqui na apostila. Ela fala o seguinte: o circuito a seguir representa 3 pilhas ideais de 1,5 volt. Esse 1 volt aqui é a força eletromotriz das pilhas, tá bom? Um resistor R de resistência elétrica, 1 ômega e um motor, todos ligados em série. Considere desprezível a resistência elétrica dos fios da ligação do circuito. Os fios não interferem. A tensão entre os terminais do motor é 4 volts. Qual é a potência elétrica consumida pelo motor? Bom, poxa, eu quero achar a potência desse motor. Como ele é um receptor, a questão não me deu resistência interna. Então, eu vou supor que ele seja ideal. A DDP que está aqui já é a DDP dele, que ele consome, tá bom? Então, a minha potência útil aqui fica U vezes I. Eu vou constatar que a força contra a eletromotriz dele também é 4 volts, já que ele não tem resistência interna, tá? A questão não me deu essa resistência interna. Se aqui passa 4 volts, aqui vai sair quantos volts? Essas pilhas mandam quantos volts? Eu sei que a força eletromotriz aqui vai ser 4,5, são 3 pilhas de 4,5. Só que elas não têm resistência interna, tá bom? Então o que acontece? Você pode observar que a DDP também é a mesma. A DDP também é 4,5 volts. Viu? Bom, então o que vai acontecer aqui? Você pode observar que eu preciso saber quantos volts passam por esse resistor. Se daqui sai 4,5 e aqui chega 4, qual é a DDP desse resistor? 0,5 volts. Tá bom? Bom,
Eu preciso, para achar essa potência aqui, eu preciso de quem? Da corrente. Eu já tenho a DDP. O que eu vou fazer? Eu tenho uma ideia interessante. Vamos utilizar a fórmula do Uri. Vou pensar direito. Se tanto o gerador quanto o receptor são ideais, tá? A DDP que passa por esse resistor é meio volts. Tá bom? Porque a DDP aqui é 4,5 e a DDP aqui é 4. Então vai ficar o quê? 0,5 é igual a 1 vezes I. Então a nossa corrente aqui é meio ampere. A corrente que passa pelo sistema é meio ampere. Ok? Só que não é a corrente que eu quero a potência. Então fica como? A potência útil desse motor vai ficar 4 multiplicado por 0,5. Então essa potência útil aqui vai ficar o quê? 2 watts. Olha como é simples. Você só precisa prestar muita atenção porque essa questão aqui, pelo fato dela não ter apresentado uma resistência interna para o gerador e para o receptor, você vai considerar ela como zero, né? Então você simplesmente considera como isso aqui uma DDP e aqui também uma DDP, tá? A força contra eletromotriz aqui também é 4 volts. Ok? Então, a potência útil, você vai utilizar o que? A fórmula do POI. Bom, mas eu preciso saber da corrente. Calculei a corrente utilizando a DDP que passa por esse resistor. Certo? Eu não necessitei utilizar a equação de gerador ou de receptor. Tá bom? Bom, pessoal, aí na próxima aula a gente retorna. Tá certo? Eu já venho com vocês já para resolver essa questão geradores e receptores em um mesmo circuito e vamos resolver questões. Tá bom? A nossa teoria já foi dada? Já. Ela não é tão complicada. O que vai nos complicar é quando você colocar gerador e receptor no mesmo circuito. Aí você precisa de uma equação geral que calcule essa corrente. Tá bom? Então, eu aguardo vocês na próxima aula. Um forte abraço e até mais.